Oi, gente, boa tarde. Professora Emily, de Ciências, nono ano. E aqui é a nossa segunda aula sobre os átomos, né? A gente viu a aula passada sobre o modelo atômico atual e agora sobre estrutura atômica e propriedades do átomo. Primeiro, estrutura atômica. O que é isso? O que é uma estrutura atômica? A gente já viu mais ou menos um pouquinho que o átomo ele vai ter na sua estrutura geral os prótons, né, os nêutrons e os elétrons. E isso faz parte da estrutura atômica do átomo. Mas também vai ter outras formazinhas que a gente pode identificar essa estrutura atômica do átomo, que são o seu número atômico. Lembre-se que o número atômico a gente usa para representar esse nomezinho, a letra Z. Lembre-se disso. E quer dizer isso? O número atômico é a mesma coisa do número de prótons que ele tem, que é o número P. Por exemplo, quando eu digo, o átomo tem o número atômico Z, ou 3, por exemplo, quer dizer o quê? Que ele tem 3 prótons na sua composição. Mesma coisa. Número atômico, número de prótons. Isso é importante porque o número atômico, ele vai mostrar pra gente que o átomo ele tem relações específicas. Por exemplo, quando eu vou na tabela periódica e vou lá ver os átomos, né, eu vou lá ver os elementos químicos, são separados por número atômico. Número atômico 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai. Então isso aqui é muito importante para a gente saber que aquele átomo ele tem característica tal ou não tem, ele é neutro, ele não é. A gente sabe por isso aqui. Outra forma também que a gente tem nesse processo é o número de massas, letra A. Isso aqui é importante de lembrar, tá? Número de massa, letra A. O que é a massa? Seria, como eu falei, né, aquele peso do átomo, né, aquela quantidade de matéria que ele tem. Como eu sei a massa do átomo? Eu vou somar, fazer uma somazinha simples, número de prótons, que é igual ao número atômico, né? Número de prótons mais número de nêutrons. Por que isso aqui? Eu falei aula passada que o átomo ele tem a sua massa principal, onde ele mais pesa, é no núcleo. O núcleo é quem? O núcleo é prótons e nêutrons. E o elétron quase não tem massa. Então, a gente considera a massa do átomo somente pelo número de prótons e de nêutrons, a soma dos dois. E elementos químicos. Um conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico são elementos químicos. A gente viu que em Dalton ele falava o quê? Elementos químicos nada mais são do que átomos que têm o mesmo peso. Se peso é igual, é um elemento químico. Agora aqui já não é mais assim. Agora o elemento químico ele é o quê? Tem o mesmo número de prótons ou número atômico. Por exemplo, um átomo que tem o número atômico 4 e outro também, número 4, eles são o quê? Um elemento químico. Eles formam um elemento químico. Então, números atômicos iguais, né? Números Z iguais, elementos químicos iguais. A gente representa, né, o elemento químico dessa forma aqui. Entendi a forma aqui. Como? Tendo o seu símbolo, né, do elemento químico, aqui no caso o Na, pode ser o C do carbono, o A de oxigênio, enfim, depende de como é representado, né, aqui está o Na, e sempre vai aparecer assim, aqui em cima, esse númerozinho vai ser a minha massa, número de massa que vai ser o A, e aqui embaixo o número atômico que vai ser o Z, sempre vai ser assim. Pronto. A gente está vendo aqui alguns elementos químicos, no caso o C, o F e o E, né? O carbono, o ferro e o fósforo. Pronto, vamos analisar cada um deles e ver quais são os seus prótons, nêutrons e elétrons. Por exemplo, eu já sei que aqui em cima, né, do C, eu tenho o 12 é o quê? Vou lá voltar, o 12 vai ser a minha massa. O 6 é o quê? O 6 vai ser o meu número atômico. Então, qual é o meu próton? Pronto, eu sei que prótons é igual ao número atômico, não é? Eu falei isso da última vez. Então, prótons vai ser 6. Ok. Quanto vai ser meus elétrons nesse átomo?
Eu sei também que um átomo, ele tende a ser neutro. Quer dizer o quê? Prótons e elétrons iguais. Se eu sei meu número atômico que é 6, eu também sei meus prótons que também é 6. Então, também é 6 meus elétrons. Por quê? Prótons e nêutrons são iguais. E elétrons são iguais. Desculpa. Pronto. Eu sei meu número atômico, minha massa, meus prótons e meus elétrons. Quero saber agora os meus nêutrons. Vamos lá, voltando aqui. Eu sei que a minha massa, número A, é igual a prótons mais nêutrons, né? Só que lá eu não sei os nêutrons. Eu sei quem? Eu sei minha massa e sei os meus prótons, né? Faltam só os nêutrons. Então eu vou só modificar a equação. Se aqui é mais, lá vai ser menos. Então eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o número lá de cima, né? Menos o 6. Eu vou pegar o número da massa menos o de prótons. Vai dar quem? 6. O número de nêutrons. A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Propriedades dos átomos. Os átomos, ele tem propriedades diferentes. O que vai modificar nos átomos com isso aqui não é visto a olho nu. A gente consegue ver como ele mudou, mas a sua estrutura física vai mudar. Então isso aqui é muito importante. Primeiro, eles podem ser isótopos. O que é isso? Apresentam mesmo número atômico. Que eu já sei, né? Ó, 6, 6, 6. Número atômico, número de prótons. Mas apresentam diferentes números de nêutrons. Pronto. Aqui está o C, ele é um carbono, né? Que é o mesmo elemento químico, ok? O número de atômico de prótons está igual, só que ele vai mudar o número de nêutrons. Observe aqui, nêutrons aqui no primeiro tem 6, aqui tem 7 e aqui tem 8. Diferentes números de nêutrons. O que isso vai mudar nesse átomo? Vai mudar a sua massa. Por quê? Porque eu sei que a massa é número de prótons mais nêutrons, né? Se eu mudo nêutrons em cada um, vai ter massas diferentes. Se eu for somar, ó, prótons e nêutrons aqui, né? Vai dar 12. Se eu somar aqui 7 com 6, vai dar 13. Se somar aqui 8 com 6, que seria a massa, vai dar 14. Então, os isótopos, eles têm números atômicos iguais, mas têm nêutrons diferentes, e aí vai mudar a sua massa. Também pode ser isóbaros, dois átomos de elementos químicos diferentes. Observe aqui, o C, o carbono, e o N, o nitrogênio. Diferentes, né? Mas que apresentam o mesmo número de massas iguais. Aqui no 14, o 14. Massas são o quê? Números de prótons mais nêutrons. Aqui pode ter, por exemplo, prótons 4 e nêutrons 5. Vai dar 9. Aqui pode ter prótons 3 e nêutrons 6. Também vai dar 9. Independe, sendo que ambos, quando somados, deu o mesmo número. No caso aqui, 14 e 14. Também pode ser isótonos, que quer dizer isso. Dois átomos de elementos químicos diferentes, a mesma coisa, né? Não são iguais, mas que apresentam o mesmo número de nêutrons. Aí já mudou. O primeiro, número de massas iguais, aqui somente de nêutrons. Por exemplo, aqui eu sei que os nêutrons, né, vai fazer o quê? Ele vai dar a minha massa, que é massa, a massa seria igual aos prótons mais nêutrons. Quando eu mudo aqui os nêutrons, também vou mudar a minha massa. Aqui eu posso ter, por exemplo, número de prótons 9 mais 5, 5 de nêutrons, 5 nêutrons. Eu posso ter aqui 10 prótons, 5 nêutrons, 5 nêutrons. O que vai mudar é só os nêutrons, que eles vão ser iguais. E por fim, páginas do livro para vocês. Até esse dia aqui. Obrigada, espero que tenham gostado.